pensando que ela tinha 16 anos e era muito alegre, divertida e atraente. E se divertindo muito, elegante e cheia de vida e tudo mais. E eu não sei o que você pensava de mim. É incrível. O que acontece quando um conto de fadas se transforma em um desgosto? A história de amor do príncipe Charles e da princesa Diana, que já foi um conto mágico saído diretamente da Disney, desmoronou sob traição e escândalo, enquanto rumores de infidelidade e tensão consumiam seu amor. Que segredos se escondiam por trás das paredes do palácio? Como tudo terminou em uma tragédia devastadora? E poderia ter sido salvo? Um romance real com problemas ocultos. Tudo começou da maneira mais inesperada. Em 1977, a jovem Diana Spencer, com apenas 16 anos de idade, cruzou com o príncipe Charles em um campo arado. Quem poderia imaginar que esse encontro inocente daria início a uma das histórias de amor mais intrincadas da história? Desde o início, duas bandeiras vermelhas gritantes sinalizavam que esse não era um conto de fadas comum. Primeiro, a diferença de idade de 13 anos entre Diana e Charles era impossível de ser ignorada. Ela ainda era uma adolescente, enquanto ele já tinha 29 anos. Como uma diferença tão significativa poderia passar despercebida? Depois, havia o fato constrangedor de que Charles estava romanticamente envolvido com a irmã mais velha de Diana, Sarah, na época. No entanto, apesar dessas circunstâncias estranhas, Diana conseguiu chamar a atenção do príncipe quase que instantaneamente. A primeira interação real entre eles aconteceu em uma festa de tiro organizada por Sarah, marcando o início de uma conexão inesperada. O interesse de Charles ficou claro quando ele convidou Diana para lhe mostrar a galeria da casa da família, uma experiência que ela guardaria para sempre. Mas as histórias de amor raramente são diretas. Mais tarde, Sarah confessou que não estava realmente apaixonada por Charles, terminando discretamente o relacionamento e deixando a porta aberta para Diana. Em maio de 1980, Sarah casou-se com Neil McCorkadale, um fazendeiro e ex-oficial da String Guards, em uma cerimônia deslumbrante na igreja de St. Mary, em Althorp. O evento parecia saído de um livro de histórias, com Sarah em um vestido de renda de gola alta e a icônica tiara da família Spencer, uma obra-prima cintilante de diamantes e prata. Com Sarah agora fora de cena, Diana e Charles encontraram outra chance de explorar sua inegável química. Seus caminhos se cruzaram novamente na festa de aniversário de 30 anos de Charles, mas 2 longos anos se passaram antes que eles se encontrassem novamente. Seu próximo encontro, no entanto, teve um tom mais sombrio. Na casa do amigo de Diana, Philip, a conversa passou a ser sobre a recente perda do amado tio de Charles, Lord Mountbatten. Diana, profundamente comovida com a tristeza dele, sentiu um desejo irresistível de confortá-lo. Naquele momento tranquilo, algo profundo mudou entre eles. A empatia de Diana tocou Charles e a amizade deles logo se transformou em um romance que parecia destinado à grandeza. Charles apresentou a Diana um mundo de novas experiências, como a pesca, e até a convidou para se juntar a ele em Balmoral, a propriedade particular da família real. Seria esse o início de uma história de amor verdadeiramente encantadora? Mas como o mundo logo descobriria, o que parecia idílico na superfície era apenas a calmaria antes de uma tempestade feroz. O relacionamento, cheio de momentos fugazes de alegria, estava prestes a ser testado de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Que desafios os aguardavam e como tudo se desenrolou tão rapidamente, deixando para trás um legado repleto de mágoas e um noivado que surpreendeu o mundo. Uma tempestade de emoções tomou conta do ar em 24 de fevereiro de 1981, enquanto o mundo aguardava a notícia que mudaria tudo. O príncipe Charles e Lady Diana Spencer estavam oficialmente noivos, dando início a um romance que conquistou o coração de milhões de pessoas. Seria esse o conto de fadas com que todos sonhavam? A notícia surpreendeu poucos que vinham acompanhando o romance turbulento do casal, que floresceu em um noivado após apenas 6 meses de namoro. Quando o casal apareceu junto para uma entrevista conjunta com a BBC no Palácio de Buckingham, eles imediatamente chamaram a atenção da nação. Diana brilhava de alegria, enquanto Charles parecia emocionado com o fato de ela tê-lo pedido em casamento. Charles contou que fez o pedido durante um jantar particular no Palácio de Buckingham 3 semanas antes do anúncio. Ele queria que Diana pensasse sobre sua decisão enquanto se preparava para uma viagem à Austrália. Mas a resposta de Diana foi rápida e cheia de entusiasmo. Logo depois, ela se mudou de seu apartamento em Kensington para a Clarence House, onde o mundo logo admiraria seu famoso anel de noivado e seu estilo único.
Diana fez sua primeira aparição pública com um deslumbrante terno de saia azul cobalto, exibindo seu chamativo anel de noivado, uma peça que despertou muito interesse. O anel, inspirado em um broche que o príncipe Albert havia feito para a rainha Vitória em 1840, apresentava uma safira impressionante cercada por 12 diamantes redondos engastados em ouro branco, 18 quilates. Seu design exclusivo honrou a história da realeza e cativou o público. No entanto, o anúncio do noivado teve seus momentos embaraçosos. Durante a entrevista um tanto desconfortável, Diana disse com confiança que sim, claro, quando perguntada se estava apaixonada. Charles, por sua vez, deu uma resposta mais incerta dizendo o que quer que seja que esteja apaixonado, enquanto olhava para baixo. O que essa troca de palavras disse sobre o relacionamento deles? Ela indicava as dificuldades que o casamento deles enfrentaria em breve. Enquanto o casal se preparava para o casamento, eles falaram sobre a reação esmagadora do público ao noivado em uma entrevista com Andrew Gardner e Angela Rippon-Cibier. Eles receberam inúmeras cartas e presentes, muitos deles de crianças que se dedicaram de coração a criá-los. Diana ficou realmente emocionada com esses gestos, refletindo a empolgação e o amor do público pelo futuro casal real. Apesar da sensação de conto de fadas de seu noivado, o futuro reservava grandes desafios para Charles e Diana. Sua história de amor estava apenas começando, mas será que o vínculo entre eles seria forte o suficiente para enfrentar os tempos difíceis que estavam por vir? O cenário estava montado para uma história que fascinaria e repercutiria no mundo por muitos anos. O casamento do século, com o dia do casamento se aproximando, a tensão e a excitação tomaram conta do ar. Diana se viu envolvida em um turbilhão de emoções, lutando contra dúvidas que pareciam cada vez mais fortes. A revelação chocante sobre o bracelete que Charles havia destinado à sua ex-namorada, Camilla Parker Bowles, provocou ondas de incerteza nela. Essa descoberta inesperada quase a fez reconsiderar tudo, quase a levando a cancelar o casamento. Por fim, os conselhos práticos de suas irmãs tiveram um papel fundamental em sua decisão. Elas a lembraram de que os planos já estavam em andamento e que desistir agora seria complicado. Com o coração pesado, ela decidiu seguir em frente, sem saber dos desafios que a aguardavam. Na noite anterior ao grande dia, os nervos de Diana foram testados mais uma vez. Ela desfrutou de uma noite animada na Clarence House com suas irmãs, mas foi surpreendida por um gesto atencioso de Charles, que a presenteou com um anel de sinete adornado com suas penas de príncipe de Gales e um bilhete sincero. Finalmente, o grande evento ocorreu em 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, em Londres. Paul, em Londres. Esse casamento real prometia ser uma ocasião histórica, marcando a primeira vez em 300 anos que um cidadão britânico se casava com um herdeiro do trono. O evento teve 750 milhões de espectadores em 74 países e custou quase 48 milhões de dólares, mostrando sua natureza extraordinária. A princesa Diana surpreendeu a todos com um vestido de tafetá de seda marfim, adornado com mais de 10.000 micropérolas e intrincados bordados à mão. A tiara Spencer de sua família, usada anteriormente por suas irmãs, completou o visual majestoso. Apesar de suas dúvidas pessoais, Diana se sentia a garota mais sortuda do mundo e Charles parecia igualmente encantado. O público compartilhou sua alegria, presenteando o casal com cerca de 3.000 presentes. Entre os presentes de destaque estavam um copo de vidro Steuben dos Regents, um relógio Art Deco da Cartier e um anel com pingente de diamante e safira do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Fahd. As emoções intensas de Charles durante as festividades falaram muito sobre o amor que os cercava. No entanto, o casamento teve seus momentos peculiares. Diana fez uma mudança ousada em seus votos, omitindo a palavra obedecer. O recital de votos teve seus próprios percalços. Diana pronunciou incorretamente o nome completo de Charles, e Charles, acidentalmente, se comprometeu a dar a Diana seus bens em vez de seus bens materiais. Para completar, Charles se esqueceu de beijar Diana logo após os votos, embora mais tarde eles tenham se beijado em público na sacada do Palácio de Buckingham, diante de uma multidão de 600.000 pessoas. Como princesa de Gales, Diana abraçou seus deveres reais com graça, representando a rainha e se engajando em vários projetos de caridade. Ela ficou conhecida por seu trabalho com a Barnardos, o Great Ormond Street Hospital e outras causas, como a conscientização sobre a AIDS e a
remoção de minas terrestres. Uma imagem icônica de uma visita à Angola em 1997 destacou sua dedicação aos esforços humanitários e a mostrou como uma defensora dos que não têm voz. Após o grande casamento, o mundo aguardava ansiosamente o próximo capítulo da vida do príncipe Charles e da princesa Diana. O que o futuro deles reservaria? O casal logo se viu navegando no emocionante, porém desafiador, caminho da paternidade. Com o conto de fadas se desenrolando diante de seus olhos, o anúncio de um bebê real trouxe alegria e esperança. A jornada do casal na vida familiar prometia ser tão cativante quanto sua história de amor, preparando o terreno para uma nova era na família real, um novo capítulo para na realeza. Após seu casamento de tirar o fôlego, Charles e Diana partiram em uma lua de mel de 3 meses a bordo do iate real Britânia. Sua aventura os levou das areias antigas do Egito às ilhas gregas ensolaradas, terminando em um aconchegante pavilhão de caça no castelo de Balmoral, na Escócia. Mas será que o início de seus sonhos era apenas uma máscara para questões mais profundas? O primeiro ano de seu casamento parecia feliz, mas sob a superfície começaram a surgir sinais de desafios, despercebidos tanto pelo casal quanto pelo público. Marcos alegres marcaram seu primeiro ano juntos. Diana abraçou rapidamente a vida real, participando de eventos importantes ao lado de Charles, incluindo a grande abertura do parlamento. Então chegou a notícia emocionante. Diana estava grávida, um bebê da realeza. Poderia haver algo mais encantador? O anúncio provocou ondas de alegria em todo o mundo, mas, dentro de Diana, a incerteza se instalou. Em uma carta para sua secretária pessoal, Jane Parsons, ela expressou sua surpresa e sentimentos contraditórios sobre a gravidez. Muitas vezes, a felicidade pode esconder lutas mais profundas. Durante esse período, Diana lutou contra sentimentos de inadequação. Em determinado momento, ela chegou a se jogar de um lance de escadas, felizmente sem causar danos a si mesma ou ao bebê. Em 21 de junho de 1982, Diana e Charles deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, o príncipe William. Seria esse o momento de conto de fadas que todos estavam esperando? O nascimento foi comemorado como um ponto alto do casamento do casal, quando tudo mais parecia nebuloso. Diana fez a ousada escolha de dar à luz na ala lindo do St. Mary's Hospital, em Londres, rompendo com os tradicionais partos em palácios de membros da realeza anteriores. Essa decisão marcou o início de uma nova era real. Em uma reviravolta surpreendente, o príncipe Charles ficou ao lado dela durante todo o processo, tornando-se o primeiro pai real a assistir ao nascimento de seu filho. Charles ajustou sua agenda lotada para estar presente no nascimento de William, mesmo quando Diana enfrentou um trabalho de parto natural desafiador que exigiu indução. Sua presença proporcionou o apoio tão necessário e ele expressou sua alegria em cartas sinceras para amigos e familiares. Em uma nota comovente para sua madrinha, Lady Patricia Brabourne, Charles compartilhou que a chegada de seu filho significava mais para ele do que ele poderia imaginar. A chegada de uma criança pode transformar um relacionamento de uma forma que nunca se espera. Ele observou como a experiência os aproximou ainda mais. A empolgação de Charles com a paternidade era evidente. Ele compartilhou sua felicidade em cartas para amigos como Hugh e Emily Cutsum, que mais tarde apareceram na biografia do Príncipe de Gales, de Jonathan Dimbleby, de 1994. Diana também ficou muito feliz com o nascimento de seu filho e agradeceu o apoio de Charles durante esse momento de mudança de vida. Esse foi um vislumbre da família perfeita com a qual eles sempre sonharam. A chegada do príncipe William foi o ponto alto da história de amor aparentemente perfeita de Charles e Diana, cativando os corações das pessoas em todo o mundo. Mas às vezes, os contos de fadas podem começar a se desfazer. Com o passar do tempo, as rachaduras começaram a aparecer e o nascimento do segundo filho do casal, o príncipe Harry, revelou as tensões subjacentes no relacionamento deles. Em setembro de 1984, Diana e Charles ficaram muito felizes ao saber que estavam esperando o outro filho. Essa notícia teve um significado especial para Diana, que havia sofrido um aborto espontâneo traumático após o anúncio de sua primeira gravidez. Será que essa gravidez poderia trazer a alegria que eles desejavam? O impacto emocional dessa experiência a deixou insegura quanto à sua capacidade de levar um filho a termo. Charles enfrentou a decepção ao descobrir que o segundo filho do casal era outro menino. Diana confidenciou a seu amigo íntimo,
James Coldhurst, sobre o desejo de Charles de ter uma filha, o que aumentou a tensão no relacionamento deles. A pressão das expectativas começou a ofuscar a alegria do casal. Em 15 de setembro de 1984, Diana deu à luz Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor, conhecido como Príncipe Harry. O nascimento ocorreu após 9 horas de trabalho de parto sem indução, mas a reação de Charles foi muito diferente do que eles esperavam. Esse não era o sonho que eles haviam imaginado. Ele teria expressado desapontamento não apenas com o sexo de Harry, mas também com seus cabelos ruivos, uma característica da família de Diana. Mais tarde, Diana revelou que os comentários de Charles durante uma entrevista em 1985 e sua reação ao nascimento de Harry a magoaram profundamente. Seria esse o começo do fim do casamento deles? A alegria do nascimento de seu segundo filho foi ofuscada pela crescente discórdia, preparando o terreno para os desafios que viriam a seguir. Será que eles conseguiriam encontrar o caminho de volta para a felicidade? Amor, mentiras e engano. O que acontece quando o amor se transforma em traição? As rachaduras no casamento de Charles e Diana tornaram-se impossíveis de ignorar, e o relacionamento deles foi ofuscado pela infidelidade e por escândalos públicos. O desgosto de Diana chegou a um ponto crítico quando ela descobriu a verdade. Charles havia reatado seu caso com Camilla Parker Bowles, uma mulher que havia roubado seu coração. Em sua autobiografia, Diana relembrou essa revelação chocante como o pior momento de sua vida. Desesperada para salvar seu casamento, Diana tomou uma atitude ousada. Em uma comemoração de aniversário em 1989, ela confrontou Camilla de frente. Esse confronto, que Diana considerou um dos atos mais corajosos de seu casamento de uma década, foi repleto de emoção. Ela revelou seu conhecimento sobre o caso, na esperança de acabar com ele de uma vez por todas, mas sua coragem não impediu o caso. Em vez disso, ele se transformou em um escândalo ainda maior. Quando os rumores sobre o caso se tornaram um segredo aberto entre os membros da realeza, o drama explodiu aos olhos do público. Uma ligação telefônica particular entre Charles e Camilla vazou, causando comoção na mídia e no mundo. A transcrição da conversa íntima foi publicada pela primeira vez em um jornal australiano e, em seguida, espalhou-se como fogo para os meios de comunicação alemães e tabloides britânicos. Teria sido adultério? O frenesi da mídia explodiu quando o caso ganhou notoriedade, especialmente porque Camilla era casada com Andrew Parker Bowles, com quem se casou depois que Charles partiu para uma viagem de 6 meses pela Marinha Real. Em uma tentativa desesperada de lidar com o escândalo, Charles admitiu o caso durante uma entrevista ao vivo na televisão com Jonathan Dimbleby. Inicialmente negando sua infidelidade, ele acabou admitindo que seu casamento havia se desfeito irremediavelmente. A resposta de Diana foi igualmente poderosa. Em sua entrevista ao Panorama da BBC One, em 1995, ela declarou que o casamento deles se sentia invadido por 3 pessoas devido ao relacionamento contínuo de Charles com Camilla. Quando o caso se tornou de conhecimento público, Camilla e Andrew Parker Bowles anunciaram seu divórcio, alegando que estavam vivendo separados há 2 anos antes de se separarem oficialmente. Esse anúncio provocou uma especulação desenfreada sobre o futuro do casamento de Charles e Diana. Seriam eles os próximos a se separar? As entrevistas de Diana revelaram seu profundo ressentimento em relação a Charles, que muitas vezes a fez sentir que ela não era suficiente. A turbulência não parou por aí. Surgiram rumores sobre o suposto caso de Diana com o capitão do exército britânico, James Hewitt, que começou em 1986. Esse relacionamento durou 4 anos e acrescentou mais uma camada de complexidade ao conturbado casamento do casal. Mais tarde, Hewitt alegou que o relacionamento de Diana com ele era uma reação à infidelidade de Charles, pintando o quadro de um casamento em crise. Como o amor pode se tornar tão complicado? A saga de Charles e Diana estava se transformando em uma história de desgosto e traição, fazendo com que o mundo se perguntasse se a verdadeira felicidade estava nas cartas para eles. A separação de partir o coração de Charles e Diana. O conto de fadas de Charles e Diana se desenrolou em uma reviravolta chocante, expondo as rachaduras em sua união aparentemente perfeita. Em 9 de dezembro de 1992, o casal tornou pública sua separação durante uma apresentação conjunta na Câmara dos Comuns. John Major, na época primeiro-ministro, anunciou seus planos de serem pais juntos de forma amigável. Mas até que ponto esse acordo poderia ser genuíno? Com Charles morando em Londres e Diana no nordeste da Inglaterra, muitos céticos questionaram a validade de suas afirmações. Para aumentar o escândalo,
o New York Times revelou que a própria rainha havia ordenado a separação. Qual foi o desespero que levou a família real a intervir? Apesar das garantias do palácio de que não havia terceiros envolvidos, os rumores de infidelidade apenas intensificaram o fascínio do público. A situação sofreu outra reviravolta quando o Sun vazou transcrições de uma conversa gravada entre Diana e seu amigo James em janeiro de 1990. Embora menos escandalosa do que o infame diálogo entre Charles e Camilla, a conversa levantou suspeitas sobre a vida pessoal de Diana. Um senso de intriga cercava cada revelação. Então veio o dia 30 de maio de 1993. Charles e Diana foram vistos juntos em um evento real, despertando esperanças passageiras de reconciliação, embora essa fosse tragicamente sua última aparição pública como casal. Sua última saída foi um serviço solene em comemoração ao quinquênio do aniversário da Batalha do Atlântico. Depois disso, eles escolheram caminhos diferentes. Diana dedicou-se de corpo e alma a trabalhos de caridade e visitas a hospitais, e até mesmo procurou a ajuda de um treinador de voz para melhorar suas habilidades de falar em público. Será que ela conseguiria recuperar sua narrativa depois de uma separação tão pública? Charles continuou com seus deveres reais, mas sua distância emocional fez com que muitos questionassem seus verdadeiros sentimentos. O processo de divórcio começou oficialmente em 21 de dezembro de 1995, quando a rainha Elizabeth II pediu que eles finalizassem a separação. Depois de muita deliberação, Diana concordou com o divórcio em 29 de fevereiro de 1996. O decreto foi finalizado em 15 de julho de 1996, com a publicação do decreto absoluto em 28 de agosto, marcando o fim de seu tumultuado casamento. Seria esse o fim que Diana precisava ou apenas o início de novas lutas? O acordo de divórcio revelou um acordo financeiro substancial. Diana manteve seu título de princesa de Gales, mas teve que abrir mão de seu status de Alteza Real. James's Palace teve permissão para usar os Royal Jets e manteve sua residência no Palácio de Kensington. Diana recebeu um pagamento único de cerca de 22,5 milhões, juntamente com uma ajuda de custo anual de uns 600 mil reais para seu escritório particular, embora esse apoio tenha terminado em setembro de 1996. Mesmo com a separação, quanto de sua vida real ela realmente deixaria para trás? Para garantir sua segurança, ao embarcar em um novo capítulo, ela também recebeu segurança da Polícia Metropolitana. Apesar do fim turbulento de seu casamento, Diana enfrentou seu futuro com notável resiliência. Ela descreveu o divórcio como o início de um novo começo, incorporando uma força que inspirou muitos ao seu redor, o fim de um conto de fadas. Após o divórcio com o príncipe Charles, a princesa Diana encontrou consolo em um relacionamento com o Dr. Khan, um cirurgião cardíaco e pulmonar que ela conheceu em setembro de 1995. O romance deles era profundamente pessoal, marcado pelo apelido carinhoso que Diana lhe deu, Mr. No entanto, a ligação entre eles acabou fracassando devido à relutância de Khan em se tornar pública, mesmo quando ele falava de Diana com entusiasmo no tribunal. O que significa amar alguém a portas fechadas? Surgiram rumores sobre as ligações de Diana com outros homens, incluindo o negociante de arte casado Oliver e o jogador de rugby Will Carling, mas ela negou firmemente essas alegações. Será que ela conseguiria lidar com sua nova liberdade sem ser julgada? O relacionamento mais notável após o divórcio foi com Dodi Fayed, um produtor de cinema e filho do bilionário Mohammed Al-Fayed. O romance de alto nível deles chamou a atenção da mídia, especialmente durante a fuga no verão de 1997 no iate opulento de Fayed. Tragicamente, a história de Diana e Fayed teve um fim doloroso em 31 de agosto de 1997. Eles se envolveram em um acidente de carro fatal no túnel Pont de l'Alma, em Paris, causado pelo motorista Henri Paul, que estava embriagado e em alta velocidade, enquanto era perseguido por um paparazzi implacável. A colisão ceifou a vida de Diana, Dodi e Henri Paul, extinguindo qualquer esperança de reconciliação entre Diana e Charles. A morte de Diana provocou uma onda de tristeza em todo o mundo, transformando seu funeral em um evento internacional. O inquérito oficial em 2004 e novamente em 2007 e 2008 concluiu que a culpa foi de Henri Paul, que dirigia de forma imprudente
e da perseguição agressiva dos paparazzi, e o júri considerou o assassinato ilegal. Como o mundo pôde perder uma figura tão querida de forma tão trágica? Em um gesto comovente no funeral de Diana, o príncipe Charles optou por usar um terno azul marinho em vez do tradicional traje de luto preto. Essa escolha foi um tributo sutil à preferência de Diana por ele em um traje azul marinho, refletindo a história que compartilhavam e seu profundo respeito pela memória dela. O gesto de Charles foi uma homenagem discreta ao passado do casal, desde o casamento de Conto de Fadas até o doloroso fim do casamento e a morte prematura de Diana. O que você acha do relacionamento tumultuado deles? O que acha do impacto da mídia na vida deles? E o que você acha que o legado de Diana significa para as gerações futuras? Deixe sua opinião nos